Olá pessoal, hoje é terça-feira, dia 19 de maio. Estamos entrando em mais uma edição do Jornal Últimas Notícias com Ednei Paini, falando diretamente aqui de Bento Gonçalves, que é a capital brasileira do vinho. Rio Grande do Sul, Brasil. Iniciamos o jornal de hoje falando de política e pegando bem pesado com essa galera que controla o nosso dinheiro, né? Temos que pegar pesado e entender por que eles recebem tanta grana e não repassam em trabalho para nós. Porque hoje você vai numa UPA, você demora 2 horas para ser atendido. Você vai num posto de saúde por causa de uma dor de dente e demora aí 2 dias para ser atendido. E essa é a dinâmica, né? Bom, vamos começar com o bloco Entendendo a Política e falamos ontem do pedido de dinheiro do pré-candidato Flávio Bolsonaro, que ele pediu para o Daniel Vorcaro para fazer o filme de seu pai. Também falamos do ex-chefe da Casa Civil do presidente Jair Bolsonaro, que agora é senador e ganhava uma mesada de quase R$500 mil do Vorcaro. É complicado, né? E agora nos chega a informação extraoficial da desistência de Flávio Bolsonaro à presidência, de uma forma de ele fazer uma reeleição ao Senado por causa de algumas falas suas. Mas tudo isso é extraoficial. Eu ouvi isso ontem na pauta feita pelo jornalismo da Jovem Pan. Então fica tudo no ar. Mas eu já queria falar para vocês aí, para nós tentarmos entender, tentarmos avaliar essa situação. Pois o cenário político, tudo pode acontecer. Tudo. Nada está decidido. O Flávio pode concorrer a senador, daí vai a Michele para presidente, o Lula pode dar o lugar dele a Messias. Tudo pode acontecer no cenário político, né? Que também vamos trazer outro tema extraoficial, né? O Lula novamente vai encaminhar o nome de Messias em 2027 para o STF. Sim. Está na lei que ele pode reenviar o nome de Messias para o Senado, mas só o ano que vem. Só o ano que vem, e se ele for reeleito, né? Se alguma outra pessoa for presidente no seu lugar, eu acho que daí não funciona, né? Então, até agora, o cenário político começa a pegar fogo. Pois o dinheiro de Vorcaro, esse dinheiro que era para a produção do filme de Jair Bolsonaro, sairia de uma empresa laranja. Aí começa a complicar, né? Mas deixa eu te esclarecer. Não há crime em pedir financiamento. Não há crime. Eu posso chegar na Coca-Cola e pedir: vocês financiam o meu programa, patrocinam o meu programa. Isso não é crime. Não há crime em receber doação. Não há. Se alguém quiser doar dinheiro para uma campanha futura que eu faça ou para o meu canal, para o meu jornal, não é crime. Tá certo. Vorcaro tinha que dar 24 milhões de dólares para fazer o filme de Bolsonaro. É meio complicado, né? Bastante dinheiro. Mas pelo que dava para ver, não tinha nenhum Schwarzenegger ou Stallone no elenco. Então a gente pode admitir aí que é muito dinheiro. Mas quem sou eu para botar preço no trabalho dos outros? Eu não botei preço nem quando a
A primeira-dama do STF lá fechou o contrato de 129 milhões. Eu só achei muito estranho, muito acima de tudo, de todos os advogados do Brasil. Muito acima. Para fazer uma defesa que até agora ela não explicou. Não botei, de repente é o preço dela, né? Mas como eu disse, isso não é crime. Pedir uma grana não é crime. Para ser uma contravenção, deveria ter uma contrapartida. Deixa eu explicar para você, tipo aquela do Ciro Nogueira, né? Que ganhou um triplex, que ganhava aí uma mesada de quase 500 conto por mês, quase 500 mil reais por mês. Um senador ganha 44 mil por mês de salário e ganhava uma mesadinha aí de Vorcaro de 500 mil. Bom, ele fez algumas coisas para beneficiar o Banco Master, por isso que ele ganhava essa grana. Fazendo emendas à Constituição para aumentar o fundo garantidor do Master. Aí sim é crime. Entretanto, não podíamos deixar de falar de um outro filme. Do filme de Lula, né? Se estavam falando aí, se a esquerda falava do filme do Bolsonaro, a gente não é de direita, mas fala do filme do Lula. Eu acho de bom crédito falar dos dois, né? O filme do Lula foi lançado lá em 2009, foi financiado por 18 empreiteiras. Até aí, nada de estranho, né? Boa parte delas foram expostas na Operação Lava Jato. Aí sim, né? Aí começa a complicar, começa a ter os caroços no angu. Independentemente por elas terem atuado em condutas ilícitas e depois terem feito acordos de leniência e foram descondenadas por mais que tivessem aceito pagar dinheiro que roubaram do governo. Pagar as multas, né? Essas multas foram extintas pelo STF. E estas empresas, ao mesmo tempo que bancariam o filme de Lula, receberam contratos milionários do governo. Isso sim é uma contrapartida. Isso se chama crime, pelo menos no Código Penal. Outra situação que temos que citar aqui para encerrarmos essa situação é que Alexandre de Moraes, sim, daí você vai me dizer, bah, mas tu tá sempre falando do cara. Não, Alexandre de Moraes fez pressão no Banco Central. Não, sim, fez pressão no Banco Central para comprar o BRB. No Banco Central deixa eu explicar melhor para vocês, para o BRB comprar o Master, tá? E o presidente do Banco Central é Galípolo. Aquele cara que foi junto com o Vorcaro, com toda aquela galera, conversar com o presidente Lula, que não foi escrito em nenhuma agenda. E agora Galípolo colocou em sigilo as conversas do Alexandre de Moraes com ele, né? Em relação às conversas do Banco Central e Master. Eu tinha que citar isso porque é uma coisa que não apareceu ainda. Está ali nos autos do processo, mas não apareceu nessa expansão. Por quê? Porque a galera precisa de uma cortina de fumaça. E exatamente isso. Não estou dizendo que o Flávio Bolsonaro é o herói da história. Não estou falando isso. Eu só estou dizendo que a galera que roubou de verdade, que a galera que embolsou grana, tá querendo uma cortina de fumaça para conseguir fugir de ladinho até que as eleições aconteçam. É complicada a política, eu falei que eu ia pegar bem pesado hoje e essa a minha pauta. Dinheiro
do Daniel Vorcaro, de todos os lados. Bom, pessoal, esse foi o Bloco Político aqui no Jornal Últimas Notícias e nós voltamos amanhã. Vamos falar um pouquinho de esportes? Pessoal, vamos começar com a dupla Grenal? Nananina não. Vamos começar com a convocação da seleção brasileira que aconteceu ontem. 26 atletas que defenderão a seleção brasileira foram escolhidos pelo técnico italiano. E da dupla Grenal, vou te dizer que o Everton, aos 38 anos de idade, foi convocado. Tudo passou pelas atuações brilhantes que ele fez no Grêmio. Sabe que no início da contratação pelo tricolor, o Everton, eu duvidei da capacidade dele, até falei aqui em várias ocasiões do jornal, pois ele é um atleta relativamente velho para o futebol. Que o Palmeiras não queria mais. Tudo isso se passou pela minha cabeça. Mas como um bom profissional, eu tenho que dar o meu braço a torcer e dizer que sim, foi uma escolha inteligente da parte do Grêmio, da diretoria do Grêmio. É claro que foi uma surpresa. Nós tivemos uma surpresa a ele ter sido colocado nessa convocação. Pois ele não vinha sendo escolhido nas últimas atuações pela seleção brasileira. E por isso, eu achei que Ancelotti não estava dando visão a ele, mas o Carlo Ancelotti ele é muito esperto. O italiano tinha esse trunfo nas mangas. As defesas que o Everton vinha fazendo no Grêmio o levou ao topo. E dentre os escolhidos, o técnico da seleção brasileira escolheu 3 gaúchos: Alisson, Ibáñez e Rafinha. E a pergunta que cessou ontem, porque já não aguentava mais, e o menino Ney vai para a Copa? Sim, Carlo Ancelotti convocou o Neymar. Não é o Neymar de outrora, mas ele é um líder nato. E se o Brasil perder a Copa, vai ser por causa dele. E da mesma forma, se o Brasil ganhar a Copa, vai ser por causa dele. Ou talvez pelo treinador, ter escolhido o Neymar. Um paradoxo que temos que entender, que quando a seleção jogar, estaremos na frente da TV vendo e torcendo para Ancelotti colocar Neymar em campo. Ser convocado é uma coisa, mas entrar em campo... Então foi uma decisão acertada que ter pegado o menino Ney para levá-lo à Copa. E falando da dupla Grenal, então, vai ter mais 4 jogos antes da parada, o Grêmio, amanhã em casa contra o Palestino pela Copa Sul-Americana, sábado contra o Santos de Neymar, que provavelmente o Neymar não virá para esse confronto. Na próxima terça tem o Montevideo City e o Corinthians no final de semana aí. Mas Santos e Corinthians são duelos diretos pela pontuação na tabela. Então, não dá para perder. Tem que ganhar. E o Internacional está com a agenda mais tranquila. Só volta a campo sábado contra o Vitória lá no Barradão, em Salvador, será? Eu acho que é no Barradão, sim. Não tenho certeza, mas é lá em Salvador. Às 17 horas. Esse jogo será transmitido pela TV aberta, pela RBS TV. E depois aí o Colorado, dia 31, enfrenta o Red Bull Bragantino. E não dá para esquecer que a pontuação do campeonato está tudo embolado. Apenas 3 pontos separam o Inter da zona de Libertadores. Mais 3 pontitos está lá na Libertadores. Mas também tem o revés, Ao mesmo tempo, os mesmos 3 pontos os separam da zona do rebaixamento. Que loucura, Amanhã tem mais Jornal Últimas Notícias, Bloco Esportivo.
Vamos ao nosso patrocinador. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness que vem nos dando apoio aí no bloco esportivo, é bem legal, né? Lá você acha acessórios para o seu esporte preferido, seja ele bola, beach tênis, tênis, lutas, artes marciais, corrida, bike. É lá na Natal Fitness o seu local certo de comprar estes equipamentos. Acessórios esportivos é na Natal Fitness em Bento. Bom, vamos falar em relação à segurança pública, né? Porque na capital do vinho, a Brigada Militar prendeu 2 homens no bairro Licor Sul após suspeita de disparos de arma de fogo lá no Progresso. 2 homens. Os suspeitos, um de 18, outro de 36 anos, foram presos ontem à noite. De acordo com a ocorrência, as equipes foram informadas que os ocupantes de um Honda Civic teriam efetuado disparos de arma de fogo no bairro Progresso. Então a polícia começou as buscas, começou a ficar mais de olho, né, nesse Honda Civic e localizaram o veículo suspeito aqui no bairro Licor Sul. Eu falo aqui no bairro Licor Sul, pois estamos transmitindo do bairro Licor Sul. Dá uma olhada aí, na ação foi apreendida essa pistola calibre 9mm e diante dos fatos o veículo foi removido ao guincho, credenciado e a dupla foi presa, conduzida juntamente com o material apreendido com a pistola à delegacia de polícia aqui de Bento Gonçalves para o registro da ocorrência. Deixa eu te falar, em outra ação da Guarda Civil, ela capturou um foragido da justiça na manhã de ontem, no bairro Coab. Ele foi durante um patrulhamento preventivo que a equipe abordou um homem de 44 anos na via pública. A polícia tem esse olho clínico, eles são treinados, né? Eles veem alguém na rua, eles já sabem, pelo menos já tem um faro. Mas aquilo lá, olha... aquele pode ter algum problema. Vamos parar ele e vamos ver o que é. Após consulta ao sistema de segurança, foi constatado que havia um mandato de prisão em aberto em seu desfavor. E diante da confirmação, a ordem judicial dizia: o indivíduo tem que estar preso. Ele foi então cientificado sobre o seu mandato e conduzido à delegacia de pronto atendimento, onde foi apresentado à autoridade policial para os procedimentos cabíveis. Deixa eu falar para vocês, a Harmony Sonorizações também está patrocinando o nosso jornal. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, o som na medida do seu bom gosto é com Harmony Sonorizações, que tem dado um grande apoio ao Jornal Últimas Notícias, juntamente com a Natal Fitness.
Deixa eu dar uma notícia para vocês aí que a Secretaria Municipal da Saúde aqui de Bento Gonçalves firmou uma parceria com a Bento Transportes para facilitar o deslocamento dos pacientes, aqueles pacientes que precisam realizar consultas e exames em Porto Alegre, na capital dos gaúchos. A nova modalidade oferece 2 linhas diárias, de segunda a sexta, com saída da rodoviária às 4h15 da manhã e às 7h15, sem custo para o paciente. A medida amplia a estrutura de transportes já oferecida pelo município e busca tornar menos desgastante a rotina de quem precisa se deslocar até os hospitais da capital. E eu sei que é uma barra quando você precisa sair aqui da capital do vinho e ir para Porto Alegre. Tive que levar alguns parentes meus em algumas fases da minha vida e, cara, é muito complicado. E então, desde o início desse mês aqui, e olha, hoje nós estamos dia 19, mais de 75 pacientes já utilizaram o serviço. Olha que legal. E ao chegar à rodoviária de Porto Alegre, porque quando você vai de ambulância, você vai direto ao hospital, mas quando você vai de ônibus, você chega na rodoviária de Porto Alegre e lá os usuários serão recebidos por um fiscal da Bento Transportes que fará o encaminhamento até um micro-ônibus e o veículo levará os pacientes aos hospitais de destino. No desembarque, o motorista fornecerá um número de contato para que o retorno seja solicitado após o fim da consulta ou ao fim do exame. Que legal, né? Depois do atendimento médico, os pacientes serão levados novamente à rodoviária de Bento, trazidos de volta até a rodoviária de Bento Gonçalves. E lá em Porto Alegre, terão acesso a uma sala VIP. Terminou a consulta, vou para a rodoviária, mas vai demorar para vir o ônibus. Eles têm acesso a uma sala VIP com água, ar-condicionado, sofás, enquanto aguardam o próximo ônibus disponível para Bento Gonçalves. Para o coordenador do setor de transportes da Secretaria de Saúde, o Roger Becker, a parceria qualifica um serviço essencial. Segundo ele, a nova logística oferece mais conforto, autonomia e agilidade aos usuários. Porque se você vai fazer um exame, uma consulta em Porto Alegre, você já sofre pra caramba. E você tendo alguma dificuldade, é pior ainda. Bom, a iniciativa também foi destacada pela empresa. O gerente comercial da Bento Transportes, que é o Alexandre Moro, afirma que a integração entre o transporte coletivo e a saúde pública já é adotada em outros municípios gaúchos e representa uma evolução no atendimento à população. Para ele, o modelo, o melhor deslocamento dos pacientes contribui para ampliar horários e serviços à comunidade. A Secretaria da Saúde informa que pacientes isolados, acamados, atendimento aí nos finais de semana serão coisas, ou feriados, né? Serão diferentes, né? Por meio de carros e ambulâncias, eles serão deslocados até a capital do Rio Grande do Sul. Mais informações sobre o novo serviço poderão ser obtidas no setor de transportes da Secretaria de Saúde pelos telefones. Anota aí. Pegou a caneta? 3055-7264 e 3055-7267. Tá? Anotou? Tem que anotar, né? 3055-7264 ou 3055-7267. Deixa eu tirar a imagem da frente aqui, ó. Tá, tirei. A imagem de fundo se refere a uma nova atração do Vale dos Vinhedos. Podemos chamar de uma nova atração. Pois ontem, na segunda-feira, a Biblioteca Leopoldina, sediada junto às dependências do Ponto de Cultura e Memória do Vale dos Vinhedos, inaugurou. Que legal, né?
O ato solene desponta como um dos marcos da 11ª Semana da Cultura, Arte e Gastronomia Italiana no município. A solenidade serviu também de cenário para o lançamento oficial do álbum comemorativo de colorir dos 150 anos da imigração italiana. Que já está disponível acesso de download digital gratuito. Ele reúne 150 ilustrações e imagens históricas que retratam o cotidiano, a arquitetura e o trabalho na terra e os costumes dos primeiros colonos que se estabeleceram no Vale dos Vinhedos. Que legal, né? E ali, ó, dá uma olhada. Essa aí é a igreja feita com vinho. Você lembra dessa história? Quando estavam construindo essa igreja aí no Vale dos Vinhedos, a água era meia escassa e deu uma seca bem grande. E eles tinham que fazer a argamassa, né? Para construir a igreja. E faltava um pouco e eles não tinham mais água. Aí eles pegaram um pouco de vinho que tinha uma safra bem boa de vinho naquele tempo, e daí eles se reuniram, as famílias que estavam construindo, e usaram vinho na argamassa para erguer essa capela. Bem legal, né? Bento Gonçalves tem centenas de histórias como essas, bem legais para você entender. E se você não conhece Bento Gonçalves, te digo uma coisa, venha conhecer. Bom, pessoal, essa foi a edição do dia 19. Estamos encerrando por aqui. Voltaremos amanhã com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Até lá, pessoal. Tchau.